Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, como é bom podermos estar juntos mais esse domingo para celebrarmos culto em nome de nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No dia de hoje eu gostaria de saudá-los com uma palavra que nós encontramos no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 16, que diz assim: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Com essas palavras nós somos acolhidos nesse culto e assim também queremos passar a palavra agora para o momento do culto infantil. Então chame as crianças, aonde nós vamos ter um hino especialmente preparado para elas e também uma linda história. Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que pareça firme, impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. De novo! Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que pareça firme, impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão viver, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão viver, mas a paz de Cristo tu tens. Vamos no começo? Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que pareça firme, impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. Olá, crianças, tudo bem? Como estamos passando, hein? A gente tem vivido alguns momentos distantes dos amiguinhos, da família, mas tenho certeza que isso vai passar e brevemente estaremos aqui no nosso cultinho para poder aprender mais um pouquinho das palavras de Deus. Esta semana a gente preparou um tema, eu e o Augusto, que também é o meu filho e auxiliar no nosso cultinho. Olá, estamos com muita saudade de vocês e esperamos que a gente ainda se encontre este ano. E hoje eu vou contar uma história que provavelmente vocês já ouviram, mas a gente vai relembrar ela. Jesus e a tempestade. Leia isso em sua Bíblia, Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Peça ajuda ao papai para a mamãe para achar. Certo dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali. Subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam também. De repente, começou a soprar um vento muito forte mesmo, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava começando a ficar cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com uma almofadinha na cabeça. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com as ondas e com os ventos: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Ali ele perguntou: por que vocês são tão medrosos assim? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda nos ventos e nas ondas? Guardando no coração: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, eu o ajudo. Eu o protejo com a minha forte mão.
Isaías, capítulo 41, versículo 10. Então, crianças, por que esta mensagem essa semana? Porque a gente tem vivido alguns momentos preocupantes e tensos, até próprio da natureza. Essa semana a gente teve um ciclone, Augusto, e ficamos muito nervosos, todos ficaram com medo, muitos perderam o telhado, perderam bens, se machucaram. No entanto, essa palavra vem trazer para a gente uma mensagem de fé. Quando a gente tem fé, a gente não precisa ter medo. A gente tem medo para nos proteger, mas a gente tem um Deus maior, um Deus que cuida da gente, que está ao nosso lado, que sempre que a gente busca Ele em oração, que a gente se volta para Ele, Ele vem nos atender. Então, por isso é muito importante a gente orar em casa, pedindo a proteção de Deus, porque Ele é um Deus que acalma o vento, que acalma a chuva, que afasta as coisas ruins, até mesmo a gente pedindo pela saúde da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos professores e também das pessoas que cuidam da gente lá fora. Então, essa mensagem de acalmar o vento, de acalmar o mar, que também está no nosso coraçãozinho. E o nosso coraçãozinho hoje eu quis mostrar que é tipo esse balão, que quando a gente vai ouvindo a palavra de Deus, ele vai enchendo, que nem o Augusto foi lendo, e o meu coração, que está representado nesse balão, ele ficou cheio da palavra de Deus e do amor de Deus. A gente tem que se alimentar da palavra do Senhor, e assim a gente vai poder ter um coração cheio. Se a gente se afastar, por exemplo, agora a gente está num momento de afastamento das pessoas, mas a gente não está no afastamento de Deus. Se a gente se afastar, o que vai acontecer com o nosso coração? Fugiu! Ele vai murchar e vai ficar pequenininho. Então, a nossa mensagem é: quando você se sentir bem triste e com medo das coisas deste mundo, vamos ir atrás do nosso Senhor. Até mesmo Jesus se ajoelhava e rezava muito. E ele fez uma oração especial, que é o Pai Nosso. E a nossa mensagem da semana e tarefinha é que você possa estar orando o Pai Nosso com a mamãe, com o papai, com os irmãos, chamar a família no vídeo, quem sabe fazer uma chamada em grupo, e vamos orar e vamos aprender a oração do Pai Nosso junto com a nossa família. Então esse é o nosso recadinho da semana. Com muito amor e carinho, a gente se despede até um próximo encontro. Tchau! Meu Jesus, Salvador,
te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam cada um e cada uma de nós, nesse momento agora de nós refletirmos sobre a palavra de Deus. Amém. No dia de hoje está previsto o texto para a nossa reflexão que nós encontramos em Romanos, no capítulo 8, versículos 1 ao versículo 11. Romanos, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 11. E ali o apóstolo Paulo diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Até aqui a palavra do Senhor. Nós temos aqui nessa passagem um tema muito importante que é trazido pelo apóstolo Paulo. O fato de que a pessoa cristã é aquela que é dirigida por meio da ação do Espírito Santo na sua vida. Ou seja, não é mais a pessoa debaixo da lei que precisa cumprir uma lei para então ser abraçado por Deus, mas o apóstolo Paulo aqui nos mostra de que pelo Espírito Santo, por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, é que nós somos abraçados por Deus. E aqui nos é dito também de que isso não acontece por acaso, mas acontece porque o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, tomou sobre si as consequências do pecado da humanidade. E assim sofreu por causa da lei essas consequências, a fim de nos trazer para uma outra possibilidade, a possibilidade de estarmos vivendo a partir da graça e do amor de Jesus Cristo. Isso parece um pouco complexo para nós entendermos, mas eu gostaria de trazer no dia de hoje uma ilustração real que aconteceu durante a semana passada e que nos ajudará um pouco a entender o que o apóstolo Paulo aqui nos quer trazer e dizer também no dia de hoje. Eu não sei quem de vocês viu, mas eu fiz uma postagem no Facebook no sábado passado pedindo ajuda para um casal. Eu fui lá, conheci a sua realidade, vi das suas dificuldades, me senti bastante compadecido pela sua história e assim eu fiz uma mobilização a fim de ajudar esse casal que estava morando na beira de um rio,
numa barraca improvisada, passando frio. Ela havia feito cirurgia por causa de um câncer, usava uma bolsa de colostomia, e ele, alguém que disse que perdeu o trabalho por causa da pandemia e que agora estavam naquela situação. Então, com a ajuda de muitas pessoas e muitos amigos, nós conseguimos tirar aquele casal de lá, consegui arrumar uma kitnet, colocamos ele lá. Muitas pessoas ajudaram com roupas de cama, com utensílios domésticos, com móveis e coisas para mobiliar aquela casa e eles estarem confortáveis e poderem novamente ter uma chance de seguir adiante. Então a comunidade, os amigos, as pessoas, nós todos abraçamos esse casal a fim de os ajudar para que eles pudessem assim também viver adiante. Além disso, também arrumamos um trabalho para ele, então tudo estava caminhando de uma maneira muito bonita, aonde era só aproveitar a oportunidade e alavancar a sua própria vida, dali por em diante. Mas infelizmente não era bem assim. Infelizmente, depois de uma briga, a mulher ela contou de que eles haviam nos enganado e de que eles eram usuários de drogas e que eles estavam aproveitando a chance. Infelizmente, eles não aproveitaram a oportunidade. Uma pessoa próxima a mim disse assim: nossa, que canalhas enganar todas as pessoas e de não aproveitar essa oportunidade. Pois é. E aí eu confesso que essa situação toda, ela mexeu comigo, ela me deixou decepcionado, me deixou triste, porque de fato havia toda uma mobilização para ajudar esse casal. E infelizmente, depois de todo o ocorrido, eles tiveram que sair da kitnet e sabe-se lá aonde agora estão. Ofereci novamente ajuda para entrar no centro de recuperação, mas não quiseram. Mas essa história, ela me fez pensar um pouco sobre o que é a vida cristã. O que é a vida de nós, de cada um de nós, se não sempre um escolher os caminhos pelos quais nós vamos andar. No texto de hoje, o texto que nos é trazido aqui pelo apóstolo Paulo, ele nos fala de que sozinhos nós não damos conta. Se nós formos olhar um pouquinho antes, no capítulo 7, nós vamos ver que ali o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre a contradição humana. Ele fala muito de que nós vivemos entre um querer e um não querer. Entre querer Deus e não querer Deus. Entre querer o bem e fazer o mal. Essa realidade de contradição que nós encontramos em todos nós, é sobre isso que ele fala no capítulo 7. E o apóstolo Paulo, ele chega à conclusão que diz assim: olha, se nós só formos salvos por causa daquilo que nós podemos fazer em cumprir a lei, então nós estamos perdidos, E aí no capítulo 8 ele vai dizer, então, trazer a mensagem de esperança. Ele vai dizer: não é pelas nossas próprias forças, mas é por causa daquilo que o Espírito Santo faz em cada um e cada uma de nós. No versículo 6 do capítulo 7, o apóstolo Paulo diz assim: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Ou seja, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, então, ele vai mostrar cada vez mais de que Cristo é aquele que cumpre a lei em nosso favor. Cristo é aquele que, pelo seu sacrifício, pela sua morte, nos traz vida. Então isso quer dizer que enquanto eu estiver no centro, enquanto eu estiver com a minha vida somente nas minhas mãos, enquanto eu for aquele que acredito que eu posso dar conta sozinho da minha vida, eu estou perdido. Fato é que nós vivemos essa contradição onde ora pendemos para um lado e ora pendemos para o outro lado. E essa é a nossa dificuldade.
Nós podemos olhar para as nossas próprias vidas, quantas e quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, nós sabemos o caminho pelo qual nós devemos seguir, nós sabemos das consequências que pecados, que escolhas erradas podem trazer sobre nós, mas mesmo assim insistimos em nos enganar, ou em muitos momentos insistimos em enganar o próprio Deus. Deus, Ele vem, nos tira de nossa condição precária, nos tira de repente de um barraco da vida, né? Nos tira daquela situação e nos traz para perto de si e nos dá uma nova possibilidade, novos horizontes, novas perspectivas. Mas aí, quando isso acontece, quando nós somos tomados pela graça de Cristo, também ali é necessário que nós desejemos viver com esse Cristo, viver na perspectiva desse Deus. Quando nós estamos em Cristo, nós somos resgatados, a nossa identidade é resgatada, a nossa humanidade ela é reestabelecida, porque em Cristo nós temos uma nova perspectiva de vida, aonde nós nos reencontramos e aonde nós somos chamados a nos reencontrar com a outra pessoa, aonde nós somos chamados a nos reencontrar com a própria criação de Deus, a reestabelecer aquilo que havia sido perdido, a lidarmos com Deus não como alguém que nos impõe leis e que nós precisamos cumprir e que se então nós cumprirmos Ele vai nos abençoar, mas a nos reconectarmos com Deus e termos a possibilidade, assim como Jesus Cristo falou, de termos intimidade, chamar Deus de Abba Pai, de Paizinho querido, de ter intimidade. Quer dizer que nós não estamos mais diante de um juiz que nos avalia a partir da lei, mas quer dizer que nós estamos diante de um Deus que, assim como um pai e como uma mãe, deseja com todo o seu coração o melhor para cada um e cada uma de nós. E quando nós tropeçamos, Ele é esse pai, essa mãe que novamente nos acolhe e nos chama a nos reerguermos. Isso não significa que podemos fazer Deus de tolo, de bobo, mas significa que Ele nos ama. Mas também significa de que Ele nos dá a liberdade de viver. Ele não nos acorrenta, Ele não nos prende. O que Ele nos dá é a sua companhia. E por isso nós vemos aqui que o apóstolo Paulo insiste tanto em falar do Espírito Santo e falar do agir de Deus em nossas vidas, que faz com que aquilo que Cristo fez por nós seja real dentro de nós. E que assim, pelo agir do Espírito Santo, esse Cristo esteja conosco, mas também que esse Cristo esteja ali onde nós estivermos. Agora, preste atenção, caro irmão, cara irmã, é necessário aproveitarmos a oportunidade. Nós não podemos ser canalhas com Deus. É necessário nós aproveitarmos a oportunidade que Deus nos dá e de vivenciarmos a nossa vida nessa perspectiva, porque foi para isso que Ele nos criou. Imagine quanto que nós teremos de coisas boas, de resultados significativos, quando vivermos aquilo para o qual nós somos sonhados. Esse é o desejo de Deus. Nós não podemos fazer isso sozinhos, como diz o apóstolo Paulo, mas pela ajuda de Deus. Nós não somos mais condenados, nós não somos mais julgados somente por meio da lei, mas nós somos abraçados por esse Deus que nos acolhe, esse Deus que nos convida a viver adiante. Ele nos libertou da condição de termos que fazer algo para ser. E nós vivemos hoje em tempos onde as pessoas elas obedecem constantemente leis. Eu não estou falando sobre as leis impostas pelo Estado,
porque muitas pessoas desobedecem às leis, mas eu estou falando das leis que são postas para a vida como condicionantes para que então se seja feliz, para que então se tenha dignidade, para que então se tenha valor. Quais são essas leis em nossos dias? Hoje as pessoas, elas precisam ter uma boa aparência, elas precisam ter poder nas suas mãos, elas precisam ter influência, elas precisam ter posses. Se elas tiverem tais e tais coisas que a sociedade diz que é necessário para então se ser, ali está a lei, que aprisiona muitas e muitas pessoas ainda hoje, e que faz com que as pessoas elas julguem outras pessoas, se julguem superiores, se julgam melhores, se julgam mais do que outras. Essa é a nossa realidade. É dessa lei que Cristo Jesus nos libertou. Nós somos acolhidos, nós somos tornados filhos e filhas de Deus, e isso é maravilhoso. Podemos experimentar uma vida na perspectiva da liberdade que vem de Deus, de saber de que nós somos dignos sim, não por causa de nós mesmos, mas por causa daquilo que Ele faz. De que nós podemos melhorar sim enquanto pessoas, não porque nós nos autolapidamos a partir de nossa razão, de nosso conhecimento, mas a partir da relação que nós construímos com Deus, aonde Deus sempre de novo é como o pai, como a mãe que nos ajuda a irmos adiante, a crescermos, a melhorarmos, não pelas próprias forças, mas por aquilo que Ele faz em nossas vidas. O desejo que Deus tem é que nós nos reencontremos. O desejo que Deus tem para as nossas vidas é que nós vivamos em amor uns para com os outros, para que a vida da outra pessoa importe, para que a minha vida importe para a vida de outras pessoas, e para que a relação com Deus seja leve, seja tranquila, seja uma relação de amor fraterno, de amor de pai com o seu filho, de uma mãe com seu filho, com sua filha. É isso que Deus deseja. A mensagem que para nós fica no dia de hoje, a partir dessas palavras, é que nós devemos querer estar perto de Deus. Que nós devemos querer constantemente aproveitar a oportunidade que Deus nos dá. Mas é claro que sempre haverá lutas, deixar de lado, de tentar enganar, né? Haverá lutas que nos induzem a tais e tais situações que não são convenientes. Essa luta sempre haverá dentro de nós. E por isso a palavra de Deus ela nos convida a nos entregarmos às mãos de Deus e a convidarmos que Ele faça a sua obra em nós sempre de novo, para que assim tenhamos forças de escolher permanecer em Deus, de fazer com que nós possamos viver a nossa verdadeira identidade, para que assim possamos experimentar qual é a boa e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, e assim sermos a presença de Cristo no mundo, que tanto aguarda com tanta expectativa a revelação, ainda hoje, a revelação dos filhos e das filhas de Deus. O nosso mundo sofre, nós sofremos, e por isso nós devemos vivenciar essa realidade na qual nós somos colocados em Deus, por meio de Cristo, pelo agir do seu Espírito Santo, para que assim sejamos a sua presença. E isso sempre de novo é uma decisão, que nós possamos decidir por caminhar com Deus, em Deus, e sermos a presença de Cristo no mundo. Esse é o meu desejo. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede
se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Eu gostaria ainda de passar alguns avisos para cada um e cada uma de vocês. Nós estamos continuando a nossa campanha de auxílio com cestas básicas a pessoas carentes. Tem um trabalho muito bonito acontecendo no Frei Damião, coordenada pelo Bastos. Então, se você gostaria de ajudar, traga uma cesta básica, traga os alimentos aqui para a igreja, para a secretaria, e nós vamos providenciar para que esses alimentos sejam encaminhados para pessoas que necessitam. Assim também nós ajudamos pessoas de diversos locais de nossa cidade. Que Deus possa continuar nos abençoando para que possamos também ser assim bênção na vida de outras pessoas. Se você precisa conversar, nossos telefones estão à disposição. É só entrar em contato com a gente. Se você precisa, nós queremos estar ao seu lado. E queremos assim juntos sermos Igreja de Jesus Cristo aqui em nossa cidade, na cidade de Palhoça. Que Deus te abençoe. Eu gostaria ainda de te convidar para um momento de oração. Querido e amado Deus, queremos te agradecer por essa preciosa palavra que tu nos traz no dia de hoje, a partir das Escrituras, a partir da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós queremos pedir, Deus, que tu venha sempre de novo fazer com que essa palavra possa permanecer firme em nossos corações, para que percebamos, Deus, o teu amor, esse amor que nos acolhe, que nos tira de onde nós estávamos e nos coloca numa outra situação, e nos ensine, Deus, a aproveitarmos isso. Nos ensine, Deus, a conseguirmos perceber a grandiosidade do teu amor, e que assim transformados possamos ser agentes de transformação também ali onde nós estamos. Que a nossa presença na vida de outras pessoas possa ser a tua presença, e que assim possamos amar como tu nos amas, e que assim, Deus, possamos nos importar com outras pessoas assim como tu se importa com cada um de nós. Mas também tu sabes, Deus, das lutas internas que temos dentro de nós. Queremos pedir por isso, Deus, que pelo teu Espírito Santo tu nos fortaleças, para que possamos resistir ao mal, para que possamos resistir à tentação de enganar a nós mesmos, outras pessoas e a Ti. E que assim possamos aproveitar bem a vida nova com a qual Tu nos brindas, que Tu nos dás por meio da Tua obra, do Teu Filho Jesus Cristo. Te pedimos isso, Deus, também nesse mundo que tanto sofre.
que possamos ser Tua presença. Queremos orar, Deus, por todas as pessoas que estão sofrendo perdas. Lembramos da família Dick, que perdeu a mãe, que perdeu uma esposa, que perdeu uma grande amiga, também irmã de nossa comunidade da Bela Vista. Queremos pedir, Deus, que Tu venhas estar os consolando a sua dor e lhes dando a esperança da eternidade. Também queremos, Deus, te pedir que, diante da situação toda que nós estamos vivendo, que Tu venhas fazer-nos ser instrumento nas Tuas mãos, para que possamos cuidar bem de nós e de outras pessoas. Nos perdoe ali onde nós falhamos. Te pedimos isso no santo nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Receba também a bênção de nosso Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Deus resplandeça o seu rosto e vos dê a sua paz. Vamos à paz de nosso Deus, hoje e sempre. Amém.